Fez um bom treino, professor? Mais um dia de trabalho, né? Recuperado, Diego Alves treina entre os titulares e aguarda a renovação com o Flamengo. A atualização da compra do atacante Pedro junto à Fiorentina. Adversário do Flamengo, Atlético Goianiense, vive sequência de 6 jogos sem vencer. Se você ainda não é inscrito, vai conhecer essa e outras notícias a partir de agora no seu canal Raflamelo. Eu preciso da sua inscrição. É muito importante. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81. Nossas redes sociais, assiste até o final porque aqui você não vai perder nenhum detalhe. E eu já começo com imagens na tela da atividade de hoje no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, o Mengão que realizou mais um treino sob o comando do técnico Rogério Ceni. O Flamengo que ainda não terá Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Diego Ribas contra o Atlético Goianiense. Os dois primeiros seguem tratamento e ainda são dúvida para pegar o São Paulo, quarta-feira, no segundo e decisivo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Diego Ribas treinou separado do grupo. O Felipe Luiz e o Rodrigo Caio hoje realizaram exercícios na academia. Muito participativo nos treinos, Rogério Ceni orientou os jogadores sobre posicionamento, transição, parte tática e ainda teve um golzinho de cabeça do Bruno Henrique. Confira na imagem. Vambora, Bruno! Quero ver o cabeceio, Bruno! Tá na pinça! Assim, Bruno! É isso aí, muita intensidade nos treinos do Flamengo. O Flamengo enfrenta amanhã o Atlético Goianiense, 21h30, 9h30 da noite. Estaremos no Maracanã com a grande transmissão da Rede Fla e também da Rádio 94 FM com Gustavo Henrique dando choque, Flazoeiro e Mauro Santana. A atualização aqui sobre a informação do atacante Pedro, que a gente trouxe no vídeo mais cedo, a informação primeiramente publicada pelo canal Paparazzo Rubro Negro, confirmado pela nossa produção, e também o GE, Globoesporte.com, trouxe uma outra atualização sobre o caso do atacante Pedro. Para o Flamengo ficar com Pedro em definitivo, é só exercer o direito, né, a opção de compra da Fiorentina. E o clube tenta melhorar as condições do parcelamento. O que ficou acordado? O Flamengo já fechou o negócio com o atacante Pedro. 5 anos de contrato. O atacante quer continuar no Flamengo, fazer história, conquistar títulos. Ele não se vê em outro clube. Isso é primordial, isso é muito importante. A vontade do atleta. Pedro, que deve entrar em campo hoje pela seleção brasileira, vai depender aí do Tite. Nós vamos saber se o Tite levou o Pedro simplesmente para passear ou se realmente vai dar uma oportunidade. O Everton Ribeiro, esse sim, será titular da seleção brasileira com a camisa 10. Que responsabilidade o nosso Everton Miteiro hoje, que vai enfrentar a Venezuela 9h30 da noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Mas o assunto aqui é Pedro. E o Flamengo já está em contato com a Fiorentina, recebeu o ok da compra, do parcelamento. Só que o que o Flamengo quer fazer? São cotas iguais, são 2,33 milhões euros, tá, gente? Essa compra é em euro e a gente já está convertendo aqui para o real. São 91 milhões de reais, como a gente informou no vídeo mais cedo, 14 milhões de euros, 91 milhões de reais. E aí, os 2 milhões de euros pagos pelo empréstimo não serão abatidos. Então, são 2 milhões que o Flamengo pagou à Fiorentina pelo empréstimo de Pedro até dezembro de 2020 e agora sim vai exercer a opção de compra. Então, são 2.330.000 euros. Só que em 6 parcelas. O que o Flamengo quer fazer? Pagar parcelas menores um ano que vem, 2021, e aí nos próximos anos aumentar a parcela. É isso que o Flamengo está tentando fazer com a Fiorentina, porque esse ano o Flamengo não teve receita de bilheteria, a cota da transmissão do Carioca, vocês sabem, deu aquele problema todo com a TV Globo, né? O sócio torcedor caiu muito e o Flamengo está querendo fazer isso com a Fiorentina. Mas já tranquilizando aqui o torcedor rubro-negro,
fica tranquilo, a prioridade do Flamengo é o Pedro, a Fiorentina já aceitou conversar, já aceitou o negócio, já aceitou os valores e o clube tem prioridade na compra do atacante. O Flamengo já tem aí esse acordo, esse acerto aí com o atacante Pedro. Uma outra novidade nessa atualização é que no contrato, caso o Flamengo compre o Pedro, caso não, vai comprar o Pedro, se o Flamengo receber uma proposta de 30 milhões de euros no futuro, seja do Barcelona, do Liverpool, de qualquer clube, a Fiorentina tem a prioridade de cobrir a oferta se ela quiser. Ou seja, se ela tiver 30 milhões de euros no futuro, o Pedro está arrebentando, é a sensação do futebol brasileiro, aí chega uma proposta do Barcelona de 30 milhões de euros, a Fiorentina, olha aqui, eu tenho 30 milhões, é meu, pum. Aí a Fiorentina pode comprar, só que depende da vontade do jogador. Isso pesa muito. Se o Pedro não quiser ir para a Fiorentina, ele vai para qualquer outro clube que chegar aí com uma bela proposta para o Flamengo, mas a cabeça do Pedro está no Flamengo. Uma outra atualização sobre o goleiro Diego Alves, ele treinou muito bem, vocês viram aí um pouco da imagem, né, divulgada pela Flá TV. O Flamengo divulga sempre os treinos nas redes sociais, uma pílula de 1 minuto, 40 segundos, mas o torcedor já tem aquele gostinho de estar junto com o elenco e tudo mais, e o Diego Alves treinou entre os titulares. Está 100% recuperado das câimbras sofridas no último jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Ele deve ser titular contra o Atlético Goianiense e ele aguarda a situação da renovação de contrato. Eu vi muita gente falando que o Flamengo tinha reativado as conversas com o empresário do goleiro Diego Alves, que é o Eduardo Maluf, o mesmo empresário do Michael. Eu entrei em contato com representantes do goleiro que negaram essa reativação do Flamengo. O Flamengo, por enquanto, não chamou o staff para conversar. Eu acredito que isso deve acontecer na próxima semana, né? Sábado tem jogo, domingo as festividades por conta do aniversário do Flamengo, 125 anos. Então, de repente, na próxima semana, isso tudo deve acontecer. Por enquanto, continua tudo mesmo, tudo parado, não existe nenhuma novidade, nenhuma atualização. Rafa, você acha que o Diego Alves vai renovar? Vai. Por quê? Com a chegada do Rogério Ceni, que também é goleiro, ele conta com o Diego Alves, pelo menos na próxima temporada. O contrato do Rogério Ceni é até o fim de 2021, então ele quer uma continuidade do Diego Alves. Eu não tenho a menor dúvida que vão chegar a um denominador comum, tanto os dirigentes do Flamengo quanto o empresário do atleta, o Eduardo Maluf. De olho no rival do Flamengo, hein? O Atlético Goianiense não vence há 6 jogos. Só que, antes de falar desses últimos confrontos da equipe de Goiânia, eu trago para vocês o seguinte: não perdeu para nenhum carioca o Atlético Goianiense. Venceu o Flamengo por 3-0 no primeiro turno. Empatou com o Fluminense aqui no Rio, 1-1. Venceu o Vasco aqui no Rio, 2-1. E empatou com o Botafogo lá em Goiânia, 1-1. Mas isso tudo pode ser quebrado amanhã, até porque o Atlético não vence há 6 jogos. O último jogo que o Atlético Goianiense venceu foi em 14 de outubro, 1-0, diante do Santos na Vila Belmiro. Desde então, o clube não sabe o que é vitória. Olha aqui, o Atlético Goianiense, depois desse confronto, depois dessa vitória contra o Santos, empatou com o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, 1-1, perdeu para o Palmeiras, 3-0 pelo Brasileirão, perdeu para o Internacional em casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Curitiba no Brasileirão, perdeu para o Inter na Copa do Brasil, foi eliminado aí 2-1 e empatou com o Corinthians no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Goianiense se enfrentam amanhã no Maracanã, 21h30, jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em terceiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, o Atlético Goianiense em 14º com 23. Amanhã a gente chega com aquele pré-jogo, as estatísticas, histórico dos confrontos, todas as informações, provável time, os desfalques. E é isso aí, nação rubro-negra. Chegou até aqui? Cola aí o seu dedo no like, porque o like ajuda demais o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.